Deus te abençoe. Que o Senhor nos ajude. Vamos ter o livro de Marcos. Marcos capítulo 4, aonde vai tratar da parábola do semeador. A palavra do Senhor diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, e enquanto todo o povo ficava à beira da praia, ele lhe ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta secou-se e queimou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus está à beira do mar da Galileia, e aqui ele começa a ensinar. E ali ao seu redor, a palavra de Deus diz que uma multidão se aglomerou-se ao redor dele para ouvir a mensagem. Irmão, é a importância de pararmos para ouvir a mensagem. As pessoas ansiavam pela mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus traz a salvação. Por outro meio, não tem como haver salvação, somente por meio da mensagem de Jesus. E Jesus sempre ensinava, e as pessoas ouviam a mensagem. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, há uma necessidade de uma atenção especial para a mensagem. Senão, não é possível entender a mensagem, porque ela é pregada por meio de parábola. Se você não prestar bem atenção, você não vai compreender a mensagem. Enquanto ele ficou sozinho com os 12, estava ao seu redor os 12 e lhe diziam: explica-nos acerca da parábola. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas ao de fora não. Tudo é dito por parábola, a fim de que ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e eu perdoaria. Ou seja, Jesus ensina por parábola. Por que Jesus ensina por parábola? É porque para nós que somos de fora, a mensagem é ensinada por parábola, para que a gente não entenda naturalmente ela, mas entenda somente espiritualmente por meio do Espírito Santo, que há de abrir o nosso entendimento. Por isso que nós temos que observar com muita atenção a mensagem, porque o Espírito Santo é que traz o entendimento da palavra. Nós não vamos compreender essa palavra por meio de conhecimento próprio, terreno nosso. Se o Espírito Santo não revelar essa parábola, nós não vamos compreender. Por isso nós temos que prestar bem atenção ao que vai ser dito aqui.
Jesus começa a explicar a sua parábola. Ele vai dizer assim: vocês não entendem a esta parábola? Como compreenderão todas as outras? O semeador que semeia a palavra, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como um terreno à beira do caminho, onde a palavra é semeada e logo ouvem. E logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Ou seja, Jesus está dizendo que algumas pessoas que ouvem a mensagem é como uma semente que é lançada à beira do caminho. Na beira do caminho, irmão, o terreno na beira de um caminho é um terreno duro, um terreno seco, árido, de tanto ser pisado por pessoas que travegam nesse caminho. É um terreno onde a semente ela não vai conseguir penetrar o solo, então ela vai ficar em cima do solo, frágil e fácil de ser tirada do solo. Lembrando que essa parábola, no início ele vai dizer que a semente que cai à beira do caminho, as aves do céu vêm e comem. E aqui ele vai revelar que essas aves que comem é o diabo, é Satanás, que vem e retira a mensagem semeada no coração dessa pessoa, que tem um coração duro, como uma semente que cai à beira do caminho. A mensagem é semeada, mas logo Satanás vem e a retira, colocando outras coisas no lugar. É tipo assim, você ouve a mensagem, como você está com o coração duro, você não absorve essa mensagem, não medita nela. Então logo Satanás vem com outras coisas, colocando outras coisas em seu coração, e então você perde o foco da mensagem. E a mensagem não consegue penetrar em seu coração, não consegue gerar fruta em seu coração. É isto que a mensagem está nos ensinando. E ele vai tratar de outro solo também. O outro solo é como uma semente que cai em terreno pedregoso. O que acontece com uma semente que cai entre as pedras? Ele vai dizer que é aquele que ouve a mensagem e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Ou seja, este solo aqui, irmão, é o solo pedregoso, é um solo que é completamente cheio de pedra. O solo cheio de pedra, para quem já plantou, sabe que não tem muita areia no meio. Então aquela semente, ela vai germinar. Ainda que entre as pedras ela vai germinar. Mas ela não vai aprofundar a sua raiz. Porque ela não tem solo ali, não tem areia, não tem barro. Somente pedra. E as raízes não vão entrar nas pedras. Então aquelas pedras vão receber a luz do sol. E logo que elas recebem, elas vão esquentar. E elas vão secar a planta. Elas vão queimar a planta. Assim acontece, irmão, com o coração que é duro como pedra, como o terreno pedregoso. Você vai receber a mensagem com alegria, irmão. Mas ainda que você receba a mensagem com alegria, você não vai ter raiz suficiente para permanecer fixo nela. Na hora que surgir uma tribulação, uma perseguição, as pessoas abandonam a Cristo, abandonam o reino de Deus, por conta da tribulação, porque não tem raiz em si mesmo. É necessário, irmão, a gente ouvir a mensagem, e é necessário a gente guardar a mensagem no nosso coração, meditar nela dia e noite, para que a gente possa permanecer firme,
para que a gente não venha abandonar a mensagem conforme surge tribulação. Nós sabemos que nesse mundo haverá tribulação, muitas tribulações. E muitos dos nossos irmãos que sofrem tribulação, eles abandonam o reino de Deus, porque eles não meditam na palavra, eles não se alimentam da palavra. Mas quando ele ouve a mensagem, irmão, eles deixam a mensagem rasa demais, muito superficial. E logo que a tribulação vem, eles negam a Cristo, eles voltam para o mundo e abandonam o reino de Deus. Estes são rasos, é como uma semente que cai em terreno pedregoso. Mas tem outro solo aqui também, irmão, e este outro solo é entre os espinhos. Ele vai dizer ainda outra parte cai entre os espinhos e cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu fruto. Ou seja, nós estamos diante de outro solo. E este solo é um solo como os espinhos, como uma moita de espinho. É como se você semeasse entre os espinhos. Talvez você já fez algum tipo de plantio e deixou uma semente cair entre os espinhos, em terreno espinhento. O que aconteceu com uma planta que germinou entre os espinhos? Aquela planta ela vai tentar crescer, mas os espinhos vão sufocar aquela planta e ela não vai conseguir desenvolver a ponto de dar fruto. Assim, irmão, acontece com todos aqueles que têm um coração espinhento. Que coração é este? É o coração que recebe a mensagem e ela germina no coração, mas só que ela é sufocada. A mensagem é sufocada no coração dessa pessoa. Por que ela é sufocada? Ele vai dizer que é pelo engano da riqueza, irmão. Quando você foca os olhos nas coisas desta vida, no engano da riqueza, a vontade de enriquecer, de ganhar dinheiro, a cobiça pelas coisas terrenas, vão sufocar você de tal maneira que você vai ficar infrutífera. Você não vai conseguir produzir fruto, fruto de vida eterna, fruto de santidade, fruto de uma vida, de um novo nascimento, fruto de quem vai herdar a salvação. Você não vai conseguir produzir esse fruto. Por quê? Porque a vontade de enriquecer, a vontade de ganhar dinheiro, a vontade de arrancar lucro nesta vida, irmão, vai acabar te sufocando. Assim já aconteceu com muitos nesse tempo. Quantas pessoas, irmão, hoje estão sufocadas, estão abandonando o reino de Deus por conta da riqueza. Irmão, se nós não soubermos administrar aquilo que Deus nos dá, irmão, durante a nossa caminhada, nós vamos fazer da bênção de Deus uma maldição para a nossa vida. Porque muitas vezes nós oramos pedindo que Deus nos conceda algo, e Deus concede muitas vezes. E quando este algo vem até você, você vai investir muito tempo nisso. E o tempo que você investe, você está tirando do tempo do reino de Deus. Muitas pessoas têm muitos negócios para tratar. E estes negócios para tratar acaba tirando o tempo que ele tinha do reino de Deus, do ministério de Deus. Por isso, nós vemos muitas pessoas sufocadas hoje, muitos irmãos abandonando o ministério hoje, sufocado com o tamanho do trabalho. É muitas empresas para tratar, é negócios toda hora.
e acaba não tendo tempo para o reino de Deus, irmão, e ficando sufocado. Quantos irmãos não voltaram para o mundo porque dedicaram todo o seu tempo para as coisas da terra, somente para as coisas terrenas? Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que aquele que busca Jesus somente para esta vida são os mais miseráveis. Porque Jesus, ele não veio trazer o ministério terreno, Jesus veio trazer o ministério celestial. O reino de Deus é eterno, não é desta vida, mas é o reino de Deus, de uma vida futura, irmão. É a salvação, é o céu que nos aguarda. Foi isto que Jesus veio trazer. Jesus não veio dar riqueza para você se perder com ela. Jesus veio trazer a salvação. Ele concede os bens que vocês muitas vezes pedem, porque vocês pedem, mas não para que vocês se perdam com ele, mas para que vocês aprendam a administrar e vivam também com eles. Mas o foco de Jesus é trazer a salvação. O ministério de Jesus era salvar os pecadores. Foi isso que Jesus veio fazer. Salvar o povo do poder do pecado, irmão. Por isso, irmão, tome cuidado com esta vida. Tome cuidado com o ministério que vocês têm. Tome cuidado com o trabalho que vocês têm, para que esse trabalho que Deus deu para vocês não se torne na vida de vocês uma maldição para vocês. Porque muitas pessoas, por conta de trabalho, estão indo para o inferno, estão sufocados com o trabalho, estão perdendo o tempo de receber o reino de Deus por conta do trabalho, irmão. Muito cuidado. Se vocês não sabem administrar a carga horária de vocês, diminui essa carga horária. Porque se você não tem condição de administrar o que tem, irmão, é melhor que você não tenha. Melhor ganhar a salvação sem ter nada na terra, do que ter tudo na terra e perder a salvação. Porque essa vida é passageira, e logo, logo você vai para um destino eterno. Que seja no céu com Cristo, ou no inferno com o diabo. Vai ter um desses dois destinos para cada um de nós, irmão. Mas nós vamos para o último e quarto solo, que é um coração, que é como um terreno fértil, um terreno produtivo, é como um terreno bom, um solo bom, bem adubado. Que solo é este, irmão? Este solo é aquele que recebe a semente, produz, germina, cresce e produz muito fruto, dá muito frutos, a 60, a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, este outro solo é um solo bom que recebe a semente. Ele produz, irmão, muitos frutos, e não sempre na mesma quantidade, mas de variadas quantidades. Mas ele pode produzir a 30. São aquelas pessoas que produzem, mas não tem condição de produzir muitos. Produz um total favorável, que não é muito. E outros são aqueles que produzem um pouco mais, e tem aqueles que produzem muitos frutos. Entendeu? Essas pessoas, irmão, elas recebem a mensagem, e elas creem na palavra de Deus, e elas vivem a vida de santidade, elas honram o nome de Cristo na terra, ela dá testemunho do reino de Deus, ela avança no ministério, ela cresce, ela evangeliza, ela prega a palavra de Deus, ela cumpre fielmente o seu ministério na terra. Essas são essas pessoas que vão dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus um dia disse aos seus discípulos: ore para o Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores, porque a seara é grande, mas faltam trabalhadores no reino de Deus. Irmão,
A terra é grande, irmão, e há muita gente para ouvir o Evangelho. E precisa de homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas capacitadas para pregar o Evangelho de Deus. Porque muitas pessoas precisam ouvir a mensagem e tem poucas pessoas pregando o verdadeiro Evangelho. Porque o que nós vemos hoje, na maioria das igrejas, não é o verdadeiro Evangelho. É um Evangelho xoxo, um Evangelho de joio, que não tem fruto, que não tem bagre, que não tem semente, que não dá fruto para a salvação. Este Evangelho que muitas vezes você ouve na televisão, em rádio, em internet, irmão, este Evangelho não salva, porque não é o Evangelho do reino, é um Evangelho terreno, é o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho da cura, é o Evangelho da libertação de espírito imundo, somente, mas é um Evangelho terreno. Não é o Evangelho que vai te confrontar, não é o Evangelho que vai trazer salvação, porque o verdadeiro Evangelho, irmão, ele fala do reino de Deus, ele fala da justiça de Deus, ele fala de Jesus, do nosso Salvador. O verdadeiro Evangelho, irmão, ele enfatiza arrependimento, redenção do nosso corpo, salvação de nossa alma. É o Evangelho que fala que você deve se arrepender dos seus pecados, irmão, da sua vida de promiscuidade, da sua vida de rebelião contra Deus. Todos nós pecamos, irmão, estamos em pecado diante de Deus, e é necessário que nós se arrependamos, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, é impossível de ver o reino de Deus. É necessário nós nascermos de novo, irmão, passar pelo novo nascimento, e somente uma pessoa que passa pelo novo nascimento pode ver o reino de Deus. Por isso, irmão, abandone a sua vida de pecado, olhe como você vive hoje. Será que a sua vida agrada a Deus? Se não agrade, abandone ela, viva de uma maneira santa, de uma maneira reta, diante do Senhor, irmão. O Senhor quer um arrependimento, irmão. O Senhor quer uma vida santa. Para viver assim, irmão, é certo que você vai abandonar muitas coisas. Jesus diz, se quer me seguir, abandone a sua própria vida, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, para seguir a Cristo, irmão, não dá para levar essa bagagem toda que você tem. É uma vida de promiscuidade que você tem. É uma vida de farra, de festa, de brincadeira, de prostituição, com bebedeira, com orgia, com drogas. É isso, é a sua vida, irmão. Abandone. O reino de Deus não entra essas coisas. A porta é estreita, o caminho é estreito. Para chegar no céu, irmão, temos que abandonar toda a nossa vida, irmão, e servir a Cristo, e seguir a Cristo. É uma vida humilde, simples, mas é uma vida santa, é uma vida reta diante do Senhor. Somente assim você verá o reino de Deus, irmão. Jesus nos chama em sua palavra: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Não importa a angústia que você esteja passando, não importa a tribulação que você enfrenta hoje, não importa a maneira que você se encontra neste momento. O importante para Jesus, irmão, é que você se volte para Ele, é que você venha para Ele. Ele está disposto a carregar o seu fardo, irmão. Ele está disposto a carregar todo o peso que você tem hoje, que você encontra-se hoje, irmão. Basta você se arrepender e se voltar para o Senhor da seara, para Deus, e Ele te perdoará, irmão. Porque o perdão já foi dado na cruz há 2000 anos atrás. Arrependei-vos e o reino de Deus é chegado. Cristo já cumpriu o ministério do reino de Deus. Só cabe a você agora, irmão, arrepender-se e voltar-se para Ele. Amém? E que Jesus nos ensine,
Que Jesus nos ajude a olhar para a cruz e nos arrepender e se voltar para Cristo, para que tenhamos uma vida santa diante dele, uma vida reta diante dele. Amém? Glória a Deus. Quero orar pela nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, louvado e bendito é teu nome, Senhor. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, um Deus Santo, um Deus justo, um Deus que não passa a mão na cabeça de pecador, mas é um Deus que julga com justiça. Senhor, estamos diante de Ti, meu Pai, homens e mulheres, jovens, pecadores, Senhor. Carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude, meu Pai, a crer, Senhor. Nos ajude a permanecer no Teus caminhos, meu Pai. Nos ajude a largar essa nossa vida e tomar a nossa cruz e seguir a Ti, Senhor. Nos ajude, meu Pai, porque nós somos fracos e nós não temos força suficiente para tomar decisões. Por isso, meu Pai, eu clamo por misericórdia para Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossas decisões, Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada, para que nós possamos permanecer diante de Ti no dia do juízo, de forma reta, para sermos absolvidos da nossa sentença, Senhor, e podermos ir morar contigo no céu eternamente, meu Pai. É isso que nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora já esse ano eu já deve ter seguido para cá. Tu tá ganhando o dinheiro do Mário de Mário de cair. Só com o joelho aqui já é. Eu corro mais, viu? Bicho parecendo lá não. Tá gravando.